Oi gente, eu sou Edésio Reicher, o divulgador dos livros do filósofo Armindo Moreira, primeiro este, Professor não Educador, e mais recentemente, O Equibasismo Cria Riqueza e Elimina a Miséria. A razão de fazer este vídeo é porque é uma ocasião muito especial, porque pela primeira vez o Professor não Educador saiu em e-book pela Amazon neste momento. E muito em breve a editora que lançou a 5ª edição também terá disponível no seu site de forma digital. E aproveitando esta ocasião, gostaria de fazer alguns comentários um pouco mais abrangentes, nem tudo está no livro Professor não Educador, sobre questões familiares, questões educacionais e que no fundo tem, claro, ligação com o tema tratado no livro. Não há a menor dúvida sobre o melhor ambiente existente para que uma criança, um adolescente e um adulto nasça e conviva de forma mais equilibrada, mais harmoniosa ou de forma bem educada, que é a família natural, composta por homem, por mulher, e que os dois estejam presentes na educação dos filhos. Esta família natural, no passado, era bastante numerosa e os pais, exercendo a sua autoridade dentro de casa, em muitos casos, até ultrapassavam o limite no sentido da disciplina, até partindo para a violência ou para a agressividade. Uma educação muito rígida. Bem, e o que é que aconteceu com essa família, olhando nas últimas décadas, para não dizer até no último século? Assim como todas as outras instituições, esta instituição chamada família sofreu as influências de uma série de fatores. Aqui relembrando alguns rapidamente. Do ponto de vista de moralidade, nós tivemos um certo relaxamento da parte das religiões, especialmente da Igreja Católica, relaxando na cobrança ou na obrigatoriedade da moralidade. Nós tivemos o que chamamos de revolução sexual, especialmente dos anos 60 para cá, levando a supervalorizar a sexualidade, o prazer, é proibido proibir, lembro desta expressão, fazendo com que evoluísse em muitos sentidos a promiscuidade, a busca pelo prazer sem qualquer critério moral, sem qualquer preocupação com as consequências dessas escolhas. Nós tivemos a televisão aberta, entrando largamente pelo país todo e também ali influenciando fortemente mudanças culturais. Nós tivemos aqui no Brasil e fora do Brasil, governos alterando o nome de Ministério da Instrução para Ministério da Educação. Nós tivemos um grande incremento das mulheres ingressando no mercado de trabalho. Mulheres que antes ficavam mais com os filhos, passaram a buscar o pão de cada dia. Todo este cenário, este conjunto de ações, e tem outras também que não convém colocar aqui, contribuíram, colaboraram para que a família natural, homem, mulher e filhos, sofresse sim muitas mudanças. E este conjunto de mudança se reflete naturalmente na escola, se reflete no mundo do trabalho e na sociedade. Nós podemos sintetizar aqui que com todas essas mudanças nós tivemos menos casamentos, nós tivemos mais separações, nós tivemos mais filhos ilegítimos, filhos fora do casamento. Nós tivemos uma série de outras consequências que hoje vemos os resultados e que não são tão bons assim. Para citar 2 dados aqui que comprovam isto. O psiquiatra inglês Theodore Del Rampel, neste livro A Vida na Sarjeta, comenta que a média na Inglaterra é 1/3 dos filhos são ilegítimos, ou seja, nasceram fora do casamento. Outro dado, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, onde existem mais pesquisas que comprovam isto.
cerca de 80%, um pouco mais, um pouco menos, dos presidiários não tiveram a presença do pai dentro de casa na educação dos filhos. Olha como este dado é preocupante. Então, a ausência da figura do pai e da mãe na educação dos filhos claramente indica, de maneira geral, as consequências na educação dos filhos são graves. Toda esta situação colaborou decisivamente para um dos graves problemas que vemos hoje, a transferência de responsabilidades da família na educação moral para a escola, para os professores. Aqui não estamos falando que não deve haver cooperação entre a família e a escola. Sempre que possível é bom que haja. Estou falando aqui da transferência simplesmente de responsabilidade. Ao longo das décadas, de tanto ouvir falar que o Ministério Educa, que a Secretaria da Educação, que há núcleo de educação e que o professor é educador, muitos pais passaram a acreditar que eles não seriam mais responsáveis pela educação moral dos filhos. Ou seja, irresponsabilizando os pais. O professor Pierluigi Piaggi, professor Pier, nos seus livros, deixou muito claro a importância de falar corretamente para pensar e agir corretamente. Então, uma pessoa que fala errado pode pensar errado e pode agir de forma errada. Então, se nós falamos educação querendo dizer a mesma coisa que instrução, estamos levando confusão, estamos provocando confusão. Por isso a importância de utilizar os termos corretos. Educação, para se referir àquilo que é responsabilidade dos pais, e instrução ou ensino para significar aquilo que é responsabilidade dos professores da escola. Nós sabemos que há muitas famílias desestruturadas, com muitos problemas. E essas famílias deveriam receber mais apoio de organizações da comunidade ou até mesmo dos órgãos governamentais. Porém, o grande e grave equívoco aqui é este. Pelo fato de existir famílias com problemas, irresponsabilizar todos os pais na educação moral dos filhos. Este é o mais grave equívoco. E aí, sobrecarregando os professores, os profissionais da escola. Nós temos muitas famílias onde os pais estão juntos, estão presentes na educação dos filhos e não exercem a natural autoridade que têm sobre os filhos. E aqui é engrossando as fileiras daqueles alunos que vão para a escola e que os professores, de um jeito ou de outro, acabam por tentando educar. A educação do passado, até excessivamente rígida, foi para o outro lado excessivamente permissiva, de tal modo que hoje é comum encontrar crianças e adolescentes que mandam nos pais. E pais confusos com essa figura da autoridade não deixam claro para os filhos quem manda na casa. Não deixam claro para os filhos o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira. E do ponto de vista de educação moral, ter uma direção, ter clareza de princípios é absolutamente fundamental. Por isso, a importância de pais exercerem autoridade dentro de casa, com firmeza, sem serem excessivamente rígidos, para que os filhos sejam bem educados. Por isso mesmo que um livro como este aqui, Professor Não é Educador, pode ser uma boa ferramenta na compreensão e na clareza desses conceitos e dessas responsabilidades. Quanto mais clareza professores, coordenação, direção de escola tiver sobre estas responsabilidades, mais facilmente poderão falar aos pais, trabalhar com os pais, quando sentirem esta transferência de responsabilidade. Porque é muito difícil falar aos pais. Que hora que vamos falar com eles? Então, quando esses filhos indisciplinados, mal educados por seus pais, chegam na escola, se a direção, se a coordenação
e se os professores tiverem clareza destes conceitos e, sobretudo, forem bem preparados em relação a estas responsabilidades, mais facilmente poderão lidar com essa questão. Professores têm uma responsabilidade direta, que é a instrução. Pais, com todas as dificuldades que possam ter de trabalhar fora, de ter só o pai, só a mãe, só o avô, assim por diante, não se retira deles a responsabilidade pela educação moral dos filhos. Volto a dizer, cooperação entre a escola e a família, sim. Transferência de responsabilidades, não, porque isto é muito grave. Isto não pode dar certo em lugar nenhum do mundo. Se um pai e uma mãe têm dificuldade para educar 1, 2 filhos em casa, imagine os senhores, um professor, educar 15, 20, 30, 50, 100, 200 alunos conforme o número de turmas. Isso não pode dar certo em lugar nenhum do mundo. Por isso é preciso tratar com clareza, com objetividade e com responsabilidade. Naturalmente que com acolhimento, mas cada um assumindo as suas responsabilidades. E o livro do filósofo Armindo Moreira, que lecionou por 43 anos, deixa muito claro exatamente isto neste livro. Além, é claro, de muitas outras questões ligadas ao mundo da escola. E aqui, já encerrando este vídeo, convido a todos que leiam agora em e-book, mais em conta, mais acessível, e que aquelas pessoas que entendem e concordam que a família natural, composta por homem, por mulher e pelos dois juntos, pelos pais harmonizados numa família, é o melhor ambiente para que nós possamos sonhar ou esperar em ter uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto equilibrado, sensato e bem educado, vamos trabalhar para isso. Trabalhar do ponto de vista educacional e do ponto de vista da instrução para termos pessoas melhores, mais bem educadas do ponto de vista moral, mais competentes do ponto de vista profissional e culturalmente mais desenvolvidas. Muito obrigado, um abraço. Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal.